Neste ano de 2022, o Congresso deve voltar a analisar as reformas que não foram realizadas em 2021, como a tributária e a administrativa. E para saber como deve ser o andamento dessas análises e como as eleições podem afetar as discussões, nós vamos conversar agora com o líder do governo na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros, do PP do Paraná. Ricardo, prazer receber o senhor aqui no Jornal da Manhã. O meu questionamento é muito simples, porque o que nós observamos na última semana do ano? A caneta do presidente funcionou muito. Vários vetos, sanções, nós tivemos Auxílio Brasil, Alimenta Brasil, nós tivemos a IPI, enfim. Mas, paralelo a isso, nós temos uma oposição que tenta judicializar, como aconteceu mesmo, questionando o fato do Brasil negar ou rejeitar ou não aceitar a ajuda de 10 voluntários da Argentina. Mas o que a gente observa é que a oposição tenta dificultar cada vez mais o trabalho do governo. Principalmente nesse ano eleitoral, nós vamos esperar esse tipo de postura da oposição? E qual é a estratégia traçada pelo governo para o enfrentamento e aprovar as medidas necessárias para o povo brasileiro? Bem, este ano eleitoral, o ambiente para reformas não é favorável. Nós tivemos na votação da PEC dos precatórios uma visão muito clara disso. O Podemos e o PDT votaram a favor do texto do Auxílio Brasil, logo na primeira votação, no primeiro turno, e votaram contra no segundo turno, porque os seus presidenciáveis acharam que o Auxílio Brasil poderia favorecer ao presidente Bolsonaro. Então, no ano de eleição, o posicionamento dos partidos está mais voltado para o interesse dos seus candidatos e não para o interesse do Brasil, lamentavelmente. Então, eu não tenho expectativas de avançarmos. O presidente Bolsonaro votou a reforma previdenciária, que é das mais importantes que nós temos, e votará no seu segundo mandato as próximas reformas, com certeza. Este ano não me parece adequado para a discussão de reformas, porque precisamos de 3/5 dos votos, 308 votos na Câmara, em 2 turnos para passar as matérias, e a eleição vai influenciar o posicionamento dos partidos. Servidores públicos federais, deputado, estão ameaçando paralisações agora no começo do ano, inclusive uma possível greve geral, se não houver o reajuste salarial. Gostaria de saber do senhor se há possibilidade de uma negociação, se o cenário, no caso, permite esse reajuste. Não há possibilidade de negociação, o orçamento já está votado, não há espaço fiscal e nem recursos para aumento de todos os servidores. O que há é uma reação contra o aumento que foi viabilizado para os policiais, com 1 bilhão e 700 milhões de reais previstos no orçamento. Então, o governo federal agora vai ter que fazer uma avaliação de como conduzir esse processo. O fato é que nós realmente não temos recursos para dar aumento linear para todos os servidores públicos neste orçamento de 2022, que, aliás, já foi aprovado. Então, pelo que o senhor me disse, nós não vamos avançar em nada nessas reformas. Isso porque, na verdade, os políticos brasileiros estão preocupados na reeleição e esquecem das necessidades do povo brasileiro. É isso mesmo? Bom, vocês viram o posicionamento na votação da PEC do Auxílio Brasil. O PDT votou a favor. O Ciro Gomes ameaçou deixar de ser candidato se o PDT não votasse contra o Auxílio Brasil de R$ 400 para cada um dos brasileiros que precisam por conta da pandemia. E depois o Sérgio Moro igualmente fez o seu partido votar contra. Então, é isso. Nós temos que entender que há um processo eleitoral em andamento e isso tem suas consequências e todos responderão por esses posicionamentos perante o eleitor na campanha e na urna. O presidente Bolsonaro enfrentou 2 anos de pandemia, esses 2 anos de pandemia que de fato atrapalharam a aprovação das reformas. Nós tivemos o Congresso praticamente 1 ano paralisado, sem a frequência dos parlamentares, sem a capacidade do ambiente de articulação para a aprovação das reformas, mas ainda assim muitas coisas avançaram, a desoneração da folha foi sancionada. Nós tivemos aí com a parte de regularização ambiental, licenciamento ambiental, regularização fundiária. Nós temos defensivos agrícolas que são muito importantes
para o Brasil aumentar sua produtividade. Nós temos muitas matérias relevantes que ainda queremos votar. A Câmara já votou, mandou para o Senado e nós esperamos poder votar ainda este ano, até o mês de abril, maio, quando as eleições começam realmente a esquentar. Deputado, eu gostaria de uma análise do senhor sobre as recentes pesquisas eleitorais que mostram aí o ex-presidente Lula em primeiro lugar, Bolsonaro em segundo e uma possível vitória de Lula num segundo turno. Será que o governo federal neste ano de 2022, ano eleitoral, deve tomar novas medidas, principalmente relacionadas à economia, que é a grande pauta para este ano, para conseguir, de repente, reverter este quadro? Com certeza, a economia, a inflação é o grande desafio do governo Bolsonaro para este ano de 2022. O controle dos preços é fundamental e é nisso que o ministro Paulo Guedes deve se dedicar neste período. Nós já superamos vacina, o presidente Bolsonaro já disponibilizou vacina para todos os brasileiros. Eu acredito que o assunto Covid não será um assunto relevante neste ano, lá no final, quando estivermos na eleição, até porque o governo tomou as providências e colocou vacinas à disposição de todos, e o assunto vai ser, de fato, a economia. Vamos ver se medidas possam ser tomadas. Embora a inflação seja um fenômeno mundial, em todos os países estamos com altos índices de inflação, porque durante a pandemia paralisou-se a produção e tomada, faltam produtos e sobe o preço, mas isso não justifica. Para as pessoas aqui, ele vai no supermercado e ele quer preço compatível com a sua renda. Então, este é o grande desafio. É isso que o presidente Bolsonaro deve se dedicar agora para poder vencer as eleições já no segundo turno, com a expectativa de disputar com o ex-presidente Lula. Eu não tenho dúvidas que no segundo turno, após este ano de trabalho, o presidente Bolsonaro será favorito. Então, Ricardo, a maior dificuldade do governo Bolsonaro está na comunicação, porque assim, nós observamos até uma certa atenção dele para divulgar o balanço durante o seu pronunciamento no dia 31, o balanço do governo Bolsonaro, porque nós temos hoje no Brasil a informação e a contra-informação andando o tempo inteiro, ataques de todos os lados nessa guerra política. Então, a maior dificuldade do governo Bolsonaro é dizer para a população aquilo que ele fez no período de pandemia, nos seus 3 anos de governo e o que vem pela frente? Com certeza. O presidente Bolsonaro comprou uma briga com a imprensa, né, desde o início, e sofre as consequências dessa má vontade que existe de modo majoritário na imprensa de divulgar as suas realizações. Por isso é que o presidente precisa de uma boa aliança política, bom tempo de televisão, para, durante o período eleitoral, no horário eleitoral gratuito, mostrar aos brasileiros o que o seu governo fez e avançou para todos os brasileiros. No Nordeste, uma excelente obra de irrigação, não só a transposição, mas poços artesianos em grande quantidade. Nós tivemos aí um avanço fundamental na diminuição do custo Brasil, cabotagem, que é a navegação pela costa brasileira de cargas internas, e também ferrovias, muitos milhares de quilômetros que estão autorizados e que vão reduzir o custo Brasil. E assim vem uma série de outras medidas que o presidente Bolsonaro tomou de forma corajosa, enfrentando grandes interesses para o bem-estar da maioria do povo brasileiro. Então, eu diria que o grande privilégio que o Brasil teve de ter Bolsonaro presidente é que ele é disruptivo. Ele conseguiu romper vários lobbies que há muitos anos escravizavam o país e que agora estão vendo seus interesses serem preteridos em função do interesse de todos os brasileiros. E é assim que nós queremos continuar, fazendo ações que privilegiam a todos em detrimento de alguns grupos que sempre ganharam muito dinheiro restringindo o acesso de brasileiros, criando situações de reserva de mercado, ganhando muito dinheiro, mas em prejuízo do conjunto de todos nós. Agora, deputado, o vice que deve compor a chapa do presidente Jair Bolsonaro para disputar a presidência agora em 2022 deve ser do PP. Já existe algum nome favorito? Na verdade, não. Nem existe esse compromisso também. Mas o
o presidente Bolsonaro, o vice sempre é a última coisa que se decide numa campanha, porque depende do conjunto dos seus adversários. O vice pode ser de um estado onde o seu adversário principal esteja muito forte, pode ser uma mulher, pode ser um negro, pode ser um nordestino, pode ser tem várias possibilidades para completar a chapa de modo a ganhar espaço num determinado público e neutralizar o adversário nesse mesmo público. Eu acredito que o presidente Bolsonaro saberá escolher o seu vice, é da sua autonomia escolher o vice, não lhe será indicado um nome, e ele poderá escolher, inclusive, alguém filiado a partidos, mas da sua própria escolha e do seu agrado, porque o vice, como nós temos aí o nosso vice Mourão, que tem sido muito correto com o presidente em todos os seus afastamentos, é preciso que o presidente tenha tranquilidade para poder trabalhar e ter um vice que coopera quando chamado. Deputado, o senhor está com 6 mandatos, não é isso? 6 na Câmara, mais um de prefeito. Perfeito. Bolsonaro, de forma irônica, convidou a esquerda para comemorar através de um panelaço no dia 31 às 8h30 da noite contra 3 anos sem corrupção. O que mudou em Brasília, já que o senhor está há 6 mandatos aí, o que mudou em Brasília no trato político em relação a essa parte da moeda de troca, do toma lá da cá, da corrupção? O que tem de diferente no governo Bolsonaro? Bem, veja bem, são coisas diferentes para começar, né? A relação do parlamento com o executivo, e as emendas de relator agora deixam claro isso, é uma relação em que a base do governo apoia o presidente apoia a base do governo, através de emendas, de ambulâncias, postos de saúde, escolas, creches, asfalto, tudo que os municípios que apoiam os deputados precisam. Então, isso não tem nada a ver com corrupção. Corrupção é outra coisa. O presidente Bolsonaro criou em cada ministério uma diretoria de integridade, que é liderada por um controlador-geral da União de carreira. E tudo passa por essa diretoria de integridade. Os contratos, as licitações e as entregas de produtos. Então, por isso é que a CPI da Covid ficou 6 meses investigando o governo Bolsonaro e não tem uma linha no relatório sobre corrupção. Não se provou R$1 de corrupção no governo Bolsonaro. Esta, sim, é uma grande alavanca política para a eleição deste ano, no seu segundo turno, quando o presidente vai poder apresentar, emitido pela CPI da Covid, um atestado de honestidade, de integridade do seu governo. Deputado, e o presidente Jair Bolsonaro sancionou nessa última sexta-feira o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamentos. Há orçamento para isso? Sim, o presidente consultou a área técnica do Ministério da Economia e, como era um benefício que já existia, a sua extensão foi dispensada de adequação financeira, até porque já estava ocorrendo esse benefício. É uma interpretação que não dispensa a complementação dos recursos e ocorrerá. Nós tivemos 300 bilhões de excesso de arrecadação, temos dinheiro, mas não temos teto de gastos, não temos orçamento para gastar o dinheiro, né? Então, haverá o ajuste dessa parte. O presidente realmente ficou comprometido com a desoneração da folha, com a geração e manutenção de empregos nos setores que mais empregam. Muito importante, porque aí, infelizmente, para nós, né, a crise da Covid ainda não acabou, ela já está no final, mas não acabou, e ainda afeta a capacidade de brasileiros de conseguir ganhar o seu sustento. Deputado, o senhor consegue me explicar por que Lula aparece ganhando em todos os cenários do presidente Jair Bolsonaro, levando em consideração todo o histórico de corrupção do PT e a sua fala mostrando que Bolsonaro criou mecanismos de controle, ou seja, eu até deixo alguém administrar o ministério, mas tenho sempre desculpa a expressão, um cão de guarda verificando os gastos. Por que a população acaba favorecendo ou aparece nas pesquisas votando em Lula? Infelizmente, a Lava Jato, por abusos ocorridos, acabou criando este ambiente de que o presidente Lula foi injustiçado e que as suas condenações foram anuladas, e de fato foram, né? Então, nós precisamos agora
que a população tenha mais informações para entender com clareza o quadro que se apresenta. Mas eu não tenho dúvida que o ativismo político da Lava Jato foi fundamental e é o essencial instrumento para esta confusão política que está estabelecida no Brasil hoje. Por conta de uma busca de ser justiceiro e não de fazer justiça, e agora nós vemos aí tantas decisões sendo anuladas porque foram construídas ilegalmente, em desacordo com a nossa legislação, e terão que ser refeitas no segundo momento, e muitas vezes, nesse segundo momento, os crimes já estarão prescritos. Mas o fato é que, sim, nós fomos vítimas de um ativismo político do Judiciário, que continua, aliás, o Judiciário continua assumindo prerrogativas que são exclusivas do Executivo e exclusivas do Legislativo, né? A instalação da CPI da Covid, decisão do Supremo Tribunal Federal. A suspensão da execução do orçamento, decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, eles continuam avançando nas prerrogativas do Executivo, do Legislativo, e, com isso, causam toda essa confusão e as pessoas estão precisando ser esclarecidas do que de fato aconteceu. Eu não tenho dúvidas de que este assunto será um assunto relevante na campanha eleitoral e que durante o período eleitoral as coisas poderão se esclarecer. De qualquer forma, este é o desafio, este é a nossa tarefa como apoiadores do presidente Bolsonaro, de levar a mensagem, de esclarecer os fatos e de deixar a população bem informada sobre o que é fato e o que é fake, né? O que foi uma ação efetiva, né, de combate à corrupção e o que foi uma cena para tornar todos os políticos, na opinião pública, carimbados como pessoas desonestas. Para quê? Para que o status quo do Brasil fosse destituído, para que os promotores e juízes viessem ocupar o nosso lugar. E está aí a candidatura do Deltan, está aí a candidatura do Moro, está aí a candidatura do Janot, para provar que isso era um plano. E eles estabeleceram o seu plano e implementaram o seu plano. Vamos ver como a população reage. Nos microfones da Jovem Pan, o líder do governo na Câmara, deputado federal Ricardo Barros, do PP do Paraná. Obrigado pela sua participação e pela clareza nas respostas. Tenha um bom domingo. Bom ano para todos. Obrigado. Vamos ganhar.